Vamos ler o texto mais uma vez, de João 3,16, está na memória de todos, está bem fácil, né, de entender, mas tem muita coisa que Deus quer falar conosco nessa noite. Assim como estamos sentados, mas de forma reverente, vamos escutar a palavra que diz assim: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Vamos orar uma vez mais? Pai Celestial, nós queremos te dar muitas graças, Pai, porque o Senhor tem sido um Deus de amor, um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus que tem nos acompanhado em todo esse processo como missionários ali na Argentina, que acompanhou minha esposa, tanto às vezes em outros lugares, como Egito e tantos outros lugares que ela já atuou como missionária, que tem cuidado, Pai, de nossa família também, que tem chamado pastorais, chamado missionário. Pai, nós dependemos totalmente de Ti, Senhor. Usa-nos para a glória do Teu nome, Pai. Perdoa meus pecados, limpa meu coração, purifica-me e me ajuda a ser um canal de bênção na vida dos meus irmãos aqui, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, o Evangelho de João, esse texto do Evangelho de João é uma das passagens mais ricas da Bíblia. Porque ela revela profundamente o coração de Deus e o propósito divino para a salvação da humanidade. No centro dessa revelação nós encontramos esse texto tão conhecido, João 3,16. É um versículo que sintetiza toda a mensagem de Cristo. E diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, esse versículo não só nos fortalece no nosso caminhar com Deus, na nossa fé, mas também nos chama a uma missão grandiosa. Nos envolveremos ativamente na obra de Deus para levar o Evangelho ao mundo. Porque o mundo não tem fronteiras para Deus. Deus amou o mundo de uma maneira tal. Essa maneira tal não cabe dentro da nossa cabeça. Não conseguimos entender essa maneira tal de que Deus nos amou. E Deus amou a mim, amou a você. E cada vez que nós vamos nos aproximando dele, mais esse amor pelas pessoas, para que todos sejam salvos, começa a fluir de dentro para fora do nosso coração, podemos dizer assim. Cada vez que você lê um livro missionário, né? Cada vez que você se atende atende um pedido missionário, cada vez que você se coloca diante de Deus, Deus está dizendo, é isso que eu queria para você, porque eu amei o mundo de uma maneira tal, e você está respondendo esse amor que eu sinto por você, para que outras pessoas também amem. E vão aos campos missionários e comecem a praticar a palavra, o Evangelho do Senhor Jesus em todos os lugares. Então esse versículo não só nos fortalece na fé, mas também nos chama a uma missão grandiosa. Nos envolveremos ativamente na obra de Deus para levar o Evangelho ao mundo. Hoje faremos uma reflexão expositiva desse versículo, buscando entender seu significado profundo para que possamos, como igreja, ser ainda mais missionários em nosso contexto local e também global, podemos dizer assim, né? Que hoje por internet vejo tanta gente, né? Subindo, postando tanta coisa que não tem valor, não faz sentido, né? Quando nós conhecemos a palavra que liberta, que dá motivação para viver, e nós muitas vezes, nós não conseguimos anunciar essa palavra no meio, nas redes sociais, né? E essa palavra pode chegar a muitos lugares em momentos muito diferentes. O texto diz, porque Deus amou o mundo.
A primeira parte do versículo revela, então, a razão de tudo. Deus amou o mundo, essa é a razão. O amor de Deus pelo mundo. Deus é o iniciador da salvação. Deus toma a iniciativa. Quando você um dia levantou a sua mão aqui aceitando Jesus, né? Deus já tinha tomado a iniciativa antes. Eu gosto muito de um cântico antigo que diz assim: neste santo lugar eu marquei o encontro com Deus, né? É assim que Deus faz conosco. Então, seu amor é a motivação que o levou a enviar seu Filho para nos salvar. Esse amor de Deus não é abstrato, não é um amor distante, mas é ativo, é um amor intencional. Não é um amor só que a gente fala, eu te amo, né? Em espanhol, né? Me gusta muito te gusto, né? Mas não é isso. Deus está dizendo, eu te amo, de forma concreta mesmo. Então, Deus não ama apenas um grupo seleto, mas ama o mundo inteiro. E muitas vezes nós não conseguimos entender como é esse negócio de Deus amar o mundo todo, sem barreira. E não é difícil de entender, só quando vamos estudar um pouquinho os evangelhos, vamos ler um pouco de Coríntios, né? Vamos ver que Paulo começa a dizer que não há gregos e nem judeus. A barreira havia sido derrubada. Então, irmãos, todos os seres humanos, sem exceção, seu amor transcende barreiras étnicas, culturais e sociais. E como é difícil você entrar numa outra cultura, muitas vezes, né? Como muitas vezes eu e a Cláudia, eu mais que Cláudia, já falava um pouco mais de espanhol, e eu pensava que com meia dúzia de palavras em espanhol já podia dominar todo, né? E quantas vezes a gente cometia gáfias mesmo, sabe, na hora de falar, pensando que é tão parecido, né? A cultura é uma outra situação. Na Argentina eles dormem, né? A siesta de 12:30 a 4:30 da tarde, gente, sabe? Eles fecham tudo e vão dormir. Esse é o horário que nós saíamos para visitar. Tocávamos lá na porta e nos atendia com uma cara feia, né? Aí perguntamos para o pastor, por que eles fazem assim? E que hora que vocês foram visitar? Era umas 2:30, 3 da tarde, não faça isso mais. Né? Então são culturas, são coisas que nós vamos aprendendo. Então quando falamos de missão, compreendemos que a mensagem de salvação não é destinada apenas a uma parte do mundo, mas a todos, independentemente da sua origem, da sua condição, ricos, pobres, né? Todos. A igreja ela precisa entender isso, né? O amor de Deus é incondicional, é abrangente. Isso vai nos desafiar a olhar para o mundo com os olhos de Deus e sermos missionários em todos os lugares, em todas as circunstâncias, porque Deus ama a todos. Sabe por que Deus colocou você lá naquele trabalho? Porque Deus ama aquelas pessoas que não conhecem Jesus. E você pode ser ponte do amor de Deus àquela pessoa. Assim que, porque Deus ama a todos, devemos compartilhar a mensagem do Evangelho, né? E qual que é a missão, então? O amor de Deus nos chama a compartilhar a salvação com todos, sem excluir ninguém. Cada nação, cada povo, cada pessoa, mesmo que ainda não conhece o Evangelho, são profundamente amados por Deus. Mas o texto também vai nos dizer que esse amor de Deus, esse amor de tal maneira que Ele amou o mundo, né? E essa frase revela a profundidade do amor de Deus. Ele vai amar uma pessoa, né? Como disse Paulo, que ele sentia dores, como fosse dores de parto, até que Cristo nascesse na vida daquela pessoa. Então, esse é um amor em profundidade. Muitas vezes nós amamos por interesse pessoas, né? Enquanto a pessoa tem alguma coisa para nos oferecer, nós estamos ali, investindo. Mas quando aquela pessoa já não tem mais o que nos oferecer, nós muitas vezes excluímos a pessoa. Isso não é amor.
Isso pode ser outra coisa menos amor, né? Amor em profundidade foi a forma como Deus amou. Ele expressou seu amor de maneira tangível. Ele deu o maior presente possível, ele deu seu Filho unigênito. Ao fazer isso, ele vai nos revelar o quanto ele nos ama, e ao entregar o seu único Filho para nos salvar. Quando nós estávamos indo para a Argentina, a minha igreja, a Igreja Batista de Afonso Pena, em São José dos Pinhais, que eu pastorei por 10 anos, 12 anos, e nós tínhamos saído do lugar pequeno, que era um prédio nosso, e fomos para um barracão grande, né? E Deus foi nos abençoando, cresceu, e teve um dia que Deus nos chamou para missões. Aí fomos conversando, orando, e aí fizemos um congresso missionário na igreja. Chamei 2 pastores para pregar na sexta-feira na sábado outro, e domingo eu preguei. E quando eu terminei o sermão, eu disse: irmãos, quem aqui teria coragem de ir a um campo missionário? Você que está aposentado, quem sabe, né, conhecer uma nova cultura, pregar o evangelho do Senhor Jesus lá. Algumas mãos levantaram assim. Aí eu fiz o segundo apelo. Quem aqui gostaria de orar e entregar o seu filho como missionário? Alguns levantaram as mãos. E aí eu fiz o terceiro. Eu falei: quem aqui gostaria de mandar o seu pastor para um campo missionário? E aí foi uma confusão. Um olhava para o outro assim, eles não sabiam de nada. Algumas pessoas sabiam, a liderança ali sabia já, mas a maioria da igreja não sabia, né? E aí foi um monte de perguntas no final do culto, né? Eu aí contei o que estava acontecendo e tal, né? Falei: não vou deixar vocês agora já, nós vamos ter um processo de 1 ano até que venha outro pastor, fazer a sucessão pastoral e tudo mais, né? Mas assim, muitas vezes nós ficamos apegados a coisas que Deus permite que venhamos a construir, né? Mas Deus nos chama para algo maior, né? O projeto de Deus, né, disse um autor, que muitas vezes é maior do que nós mesmos, né? O projeto de Deus é maior do que nós mesmos, né? Esse é um amor incomparável, um amor que se doa completamente. O Pai não poupou seu Filho, mas entregou como sacrifício por todos nós. Como missionários, somos chamados a imitar esse amor sacrificial. O amor de Deus nos desafia a estar disposto a sacrificar nosso tempo, nossos recursos e até a nossa comodidade para levar o evangelho a outras pessoas. Devemos estar dispostos a ir aos confins da terra, mesmo que isso nos custe algo, né? Mas o texto, ele sigue dizendo que Deus deu o seu Filho unigênito. Aqui vemos o sacrifício de Deus. Um pai entregar um filho, você tem 10 filhos, entregar não sei se é fácil ou difícil, nós amamos todos, né? Eu tenho 4 agora, né? 3 homens e uma menina argentina que nós adotamos recentemente. Mas ele tinha um único filho, ele entregou seu filho, né? Então vemos aí o sacrifício de Deus. Deus não amou o mundo de forma abstrata, mas fez algo concreto, enviou seu Filho para morrer por nós. Jesus, sendo plenamente Deus e plenamente homem, veio para nos reconciliar com esse Deus. Essa é a tal maneira de amar que Deus tem para nós. Então esse sacrifício revela o caminho para a salvação. Deus estava abrindo uma porta ali, né? Para essa reconciliação do homem com ele. Jesus é a ponte desse novo começo, né? Jesus é a ponte entre a humanidade e Deus. E somente por meio dele podemos alcançar vida eterna. Essa era a proposta de Deus. O envio de Jesus ao mundo para morrer por nossos pecados é o maior exemplo de amor sacrificial já demonstrado. Então, como missionários, somos chamados a seguir o exemplo de Cristo, né? Os crentes lá do tempo da igreja primitiva eram chamados de pequenos cristos, né? Nós somos chamados a ser pequenos cristos. Porque é interessante como eles nos veem, sabe?
nós temos um lugar muito pobre, onde estamos plantando uma congregação que chama-se També-Guaçu. E nesse lugar, a maioria das pessoas catam papelão, né, para vender. E se entra naquelas casas, gente, é uma pobreza, é uma falta de tudo. Mas no momento que eles começam a entender o Evangelho, eles vê não só uma transformação na vida deles, mas uma transformação na casa deles. A casa fica mais limpa, mais bonita, sabe? Eles começam, parece que a presença de Deus, o brilho de Deus começa a brilhar na vida deles de uma maneira que eles começam a querer acertar a vida. Eu tenho 2 casais lá, que já estão mais de 20 anos juntos, né? Em concubinato, que se diz, né? E disseram, pastor, nós entendemos, nós queremos casar. Mas custa 60 mil pesos, não, custa 900 mil pesos para fazer o documento lá com o advogado. Disse, mas tanto assim? Falei, vamos levar vocês a casar no Paraguai, que é mais barato, né? Mas aí não deu certo. Então Deus permitiu conhecer um casal de advogados lá, que eu cuidei deles, ajudei eles, e contei para eles, não, João, deixa que nós fazemos. Agora em março, quando o juiz voltar, nós vamos fazer o divórcio deles, aí eles vão poder casar, né? Então eu tenho aí 2 casamentos para fazer nos próximos meses. Então, nosso chamado é levar a mensagem de salvação a todos os povos, e para isso devemos estar dispostos a ir onde Deus nos enviar, assim como Cristo foi enviado ao mundo para nos salvar. Agora, o texto diz assim, para que todo aquele que nele crê não pereça. Aí existe uma situação que devemos se preocupar um pouquinho. Porque aquele que não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, aquele que não entender a mensagem do Evangelho, vai perecer. E nós somos chamados para obedecer. E eu gosto tanto de pensar lá nos evangelhos, lá nos milagres de Jesus, que todos os milagres de Jesus aconteceram depois da obediência. Alguém obedeceu, acontece o milagre, né? Jesus pega o lodo, passa no olho daquele homem que era cego, disse vai ao tanque de Siloé e lava, e quando ele obedece, quando ele volta, ele estava vendo. Todos os milagres aconteceram depois que obedeceu. Se quer ver milagre acontecendo na vida do teu chefe, do teu vizinho, do teu parente, do teu pai, da tua mãe, que não conhece a Jesus, comece a obedecer a Jesus. Porque não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo, diz a palavra. É pelo poder do Espírito Santo. É Ele que convence o homem do seu pecado. Aqui encontramos a promessa de salvação. A vida eterna é o resultado de crer em Jesus. E essa fé transforma o ser humano de dentro para fora. O amor de Deus não se limitou apenas ao envio do seu Filho, irmãos, mas se expressa também na promessa de vida eterna para todos que crerem em Jesus, né? Tem uma senhora lá que é líder da comunidade, que nós trabalhamos com ela, disse, pastor, quando vocês chegaram aqui em casa e eu entreguei minha vida para Jesus, né? Parecia que o diabo mandou todos os demônios para dentro da minha casa. Era uma confusão, pastor. Era enfermidade, era problemas de todo lado. Mas eu aprendi uma coisa com vocês, o nosso homem interior, nosso ser interior, tá? Deve se fortalecer. E eu comecei a buscar muito a Deus, orar. O único lugar que eu podia estar sozinho era no banheiro. Sentava no banheiro ali, não para fazer minha necessidade, mas estava ali orando. Pastor, hoje eu posso dizer, 3 meses depois, não tem mais um demônio na minha casa. Meus filhos que não trabalhavam, fumavam marihuana e estavam todos perdidos por aí, começaram um teve problema de estômago e o médico disse, se você parar de fumar, você vai morrer. Ele ficou com medo de morrer, parou de fumar, né? O outro sem trabalhar, ela orava pelo trabalho, conseguiu o trabalho. Todos estão trabalhando, tá?
E do nada aparece um projeto para eles fazerem lá na comunidade. O governo vai pagar para eles fazer um projeto, participar de um projeto. Então, esse amor ele transforma o ser humano de dentro para fora. O amor de Deus não se limitou apenas ao envio do seu Filho, mas se expressa também na promessa de vida eterna para todos aqueles que creem. E como missionário, essa promessa deve nos motivar a seguir, a ir. Às vezes é difícil, pastor, sabe? Às vezes é difícil. Nós choramos também, somos carne e osso, né? Temos emoções, né? Nossos filhos às vezes estão lá na pandemia, né? O Lucas, meu filho, que é pastor na PIB de Curitiba, teve Covid, foi para o hospital, eu estava quase tomando já oxigênio lá, e nós oramos sem poder estar junto com eles, né? E tantas coisas que acontecem, mas nós oramos e Deus vai cuidando do nosso coração, acalmando o nosso coração. Então, a missão de completar o trabalho de Deus, né? Só vamos completar na força do amor de Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Ele se aproxima de mim. E ao aproximar-se de Deus, eu vou conhecendo Ele melhor. Eu oro e Ele me escuta. Então, nosso chamado como discípulo de Cristo é participar ativamente da missão de proclamar o amor de Deus. A missão de Deus vai além de palavras, ela envolve viver seu amor por meio de nossas ações, né? Eu gosto das coisas assim que acontecem sem muitas vezes a gente esperar, né? Como hoje, na casa da Silvana, ilha do meu irmão ali, né? Nos convidaram para almoçar lá e foi um tempo gostoso, um tempo rico, sabe? Como diz o argentino, né? Podemos conversar e contar tantas coisas. Mas muitas vezes nós temos tantos empecilhos, né, que colocamos. Não arrumei a casa, não preparei isso, né? Ofereça o que você tem. Mas compartilhe o amor de Deus com outras pessoas. Isso é o melhor que você pode fazer, né? Eu gosto muito de uma frase do autor daquele livro, Uma Vida com Propósito, né? Ele disse que o pai dele estava para morrer e o pai dele foi um plantador de igreja. O pai dele construía igrejas com um grupo de americanos, né? Davam as férias dele para ir a outros lugares construir igreja no mundo todo. E o médico chamou a família toda para se despedir do pai, que já estava ali na terapia intensiva. Mas estava lúcido, falando. E o último que chegou foi o autor desse livro. Ele disse assim, o pai puxou a cabeça dele assim, colocou o ouvido dele bem perto da boca do pai, e o pai disse, filho, antes de você dar o último suspiro, né? Ganhe mais um para Jesus. Olha só. Aquele momento que ele podia estar aí se lamentando porque estava morrendo, a preocupação dele estava sendo ganhar mais um para Jesus. Diz a história que Rick Warren começou a chorar naquele momento, né? Então, a missão de Deus vai além de palavras. Ela envolve viver seu amor por meio de nossas ações. Completar a missão de Deus significa ser um agente de transformação. Como cristãos, somos chamados a ser embaixadores de Cristo, representando o amor do Pai em um mundo perdido. Cada ato de bondade que você faça, cada palavra de esperança que você dê a uma pessoa, e cada gesto de amor é uma forma de completar a missão de Deus. E o versículo também nos lembra que a salvação vem pela fé em Cristo. A salvação não é automática, mas resulta da nossa fé em Jesus como Senhor e Salvador. Eu creio que Jesus pode transformar a vida daquele homem, por mais violento que seja. Às vezes me chamam para alguma reunião lá e tem uns argentinos que são líderes, sabe? Eu digo, Jesus, pega esse cara para você também, porque ele é um líder, vai ser um líder, vai ganhar muita vida para Jesus, né? Para o Espírito Santo, abre o coração dele para que ele entenda a tua palavra. Se quiser me usar, usa, né? Mas comece a projetar, sabe, os sonhos de Deus na vida de outras pessoas também. Além disso, vemos o alerta. Quem não crê, perece.
Isso nos chama a uma urgência missionária. Pois sabemos que cada pessoa que não ouvir e aceitar o Evangelho corre o risco de perder esse presente de Deus, né? Então a urgência da missão é clara nesse texto. Precisamos ir e pregar o Evangelho, pois a salvação depende da fé. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. E o texto termina revelando o propósito do amor de Deus. Ele diz, mas tem a vida eterna. Finalmente, a promessa, a vida eterna, ela não é apenas sobre longevidade, mas sobre uma vida nova, transformada em comunhão com Deus. A vida eterna começa no momento em que cremos e se estende por toda a eternidade. Você já viu um crente morrer? Você já foi no velório de crente? É diferente, não é? Uma vez eu estava em Curitiba, lá no cemitério Iguaçu, Parque Iguaçu, e havia várias salas ali, né? E eu fui ver, estava procurando lá, o irmão da igreja tinha falecido, e fui entrando em um. Quando eu olhei um moço mais ou menos de uns 35 anos, um bigodão grande assim e tal, mas estava com os olhos regalados assim, parecia que tinha visto o capeta no fim da vida, sabe? E aí me interessei, perguntei do que ele faleceu, né? E aí alguém disse, deu overdose. Ele tomou uma overdose e faleceu. É. Então, é uma urgência atender o pedido de Jesus. Vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, para que ninguém se perca. Então, como missionário, nosso objetivo é pregar um evangelho que ofereça não apenas a salvação, mas também uma vida nova em Cristo. A missão de Deus é oferecer aos homens a verdadeira vida, uma vida abundante e eterna. E concluindo, eu queria usar as palavras do nosso chefe, né, o diretor de missões, pastor João Marcos, da Junta de Missões Mundiais. Ele disse assim, que João 3,16, a irmã já disse isso, né? É o resumo do Evangelho e a razão pela qual realizamos missões. Tudo começa com o amor de Deus, um amor imenso, incomparável, que não depende de mérito humano. Não fazemos missões porque somos superiores ou porque os outros merecem, mas porque Deus nos amou primeiro. Esse amor nos transforma e nos comissiona a viver de acordo com Ele. Que lindo, né? Irmãos, esse amor é intenso, ele é abrangente e sacrificial, ele alcança todos, sem exceção, e nos desafia a agir com generosidade e sacrifício para levar a mensagem de salvação a muitos. Assim que João 3,16 revela esse motivo do amor de Deus, o sacrifício do Pai, a condição para a salvação, o perigo de rejeitar essa oferta e o prêmio de aceitar a Jesus, a vida eterna. Como igreja e missionário que somos impulsionados por esse amor para levar o evangelho a todas as nações. E a minha oração nessa noite é que cada um de nós, como seguidores de Cristo, possamos viver essa paixão e urgência para compartilhar o evangelho. Pois Deus ama o mundo e deseja que todos sejam salvos. Amém? Esse é o desejo do teu coração? Você entendeu que Deus ama o mundo? E Deus quer que todos se salvem? Você está aqui hoje, se você tem certeza da tua salvação, se você fechar os olhos aqui, você vai abrir para a eternidade. Mas tem muita gente que não vai acontecer o mesmo, não. Tem muita gente que vai abrir, vai fechar os olhos aqui, vai abrir para uma vida sem Deus, de sofrimento. Não está na Bíblia isso, mas sempre eu digo, né? Creio que naquele momento, quando nós chegamos diante de Deus, Deus vai nos fazer duas perguntas para a gente. Primeiro, o que você fez com a vida que eu te dei? E a segunda, o que você fez com a proposta de meu filho Jesus? Você aceitou ele ou você rejeitou? Quando nós obedecemos, vamos entender que não somos donos de nós mesmos. Ele é o nosso Senhor. Para muitos ele é só Salvador, né? Mas não pode ser só Salvador, ele quer ser Senhor da sua vida também.
A mensagem de entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, é para todos. Ele diz, se hoje ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim. Deus quer que amanhã, segunda-feira, no nosso trabalho, na escola, na nossa família, sabe? Ele quer que o nosso testemunho seja tão impactante, que nós sejamos, como disse Paulo, cartas abertas assim para que as pessoas leiam a respeito da salvação, a respeito de Deus, do grande amor de Deus através da minha vida, através da sua vida. Você quer isso para você? Você quer ser essa carta aberta? Comece a orar. Eu tinha 16 anos, meu pai me deu uma Bíblia grandona assim. Bíblia, Concordância e Cantor Cristão, sabe? Era uma Barça, né? E eu punha debaixo do braço aquilo e tomava um ônibus, ia para outro lugar. E um dia eu disse, Deus, eu queria evangelizar alguém. Que amanhã, quando eu estiver esperando o ônibus, o Senhor sabe que eu sou tímido, né, Deus? Mas me usa. Põe alguém para conversar comigo. E eu sentei no ônibus, uma pessoa começa a conversar comigo. Você é diferente? Né? Falei, diferente? Como? Como diferente? Não, você tem um olhar diferente. E o Espírito Santo começa já a dizer, fala de mim para ele. E eu tirei um folheto evangelístico que tinha na minha mochila e entreguei para ele e disse, sou diferente por causa dele. Um dia eu entreguei a minha vida para ele. Isso fez a maior diferença na minha vida e me torna diferente. E eu vivo por ele e para ele. O texto bíblico diz, dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele. Você quer que a tua vida redunde em glória para ele? Obedeça. Eu quero orar por vocês. Vamos colocar de pé?